Olá, queridos, tudo bom? Como vocês estão? Vejam bem, nós estamos um pouco atrasados, vamos dizer assim, no conteúdo de história, tá? Primeiro porque teve toda aquela dinâmica de que os livros atrasaram no início, aquele contexto, tá? Mas também não são atrasos assim, temerosos não, atrasos pequenos. Então eu vou fazer o seguinte, vai ter semanas que eu vou dar as duas aulas de história para adiantar, porque o conteúdo de filosofia e de sociologia está de boa. Ok? Vamos lá? Então, eu tinha a última aula de história, eu conversei para vocês sobre os impérios babilônicos, tá? Impérios da antiguidade. Eu disse a vocês que no primeiro império babilônico nós tivemos um marco extraordinário que foi a Lei de Italião. O que foi essa Lei de Italião? Era aquela lei em que, conhecida como olho por olho e dente por dente, eu recebia a pena de acordo com o crime que eu cometia. Se eu furasse o olho de uma pessoa, a minha pena seria que o meu olho também fosse furado. Se eu cortasse a mão de uma pessoa, a minha mão seria cortada. Olho por olho, dente por dente. Lei de Italião. Lá no primeiro Império Babilônico. Então eu vou seguir agora começando a falar sobre o segundo Império Babilônico. Império também de muito poder, tá? Nós tivemos aí o apogeu, ou seja, a ascensão do reinado de Nabucodonosor II, tá? Foi um período de expansão, certo? Um período de crescimento, na verdade, desse Império Babilônico. Foi também um período em que ficou imortalizado, tá? Como registro histórico do Antigo Testamento como cativeiro babilônico. Eu acho que vocês já ouviram falar isso na Bíblia. Olha, vejam só. A expansão babilônica, ela englobou áreas como Síria, Fenícia e Judá. Os judeus lutaram contra a dominação neobabilônica, sendo derrotados pelos exércitos mesopotâmicos em uma batalha que destruiu Jerusalém e motivou a deportação de milhares de pessoas que viviam na região. Então, esse episódio, na verdade, ficou conhecido e imortalizado como histórico no Antigo Testamento, conhecido como cativeiro da Babilônia. Nesse Império Babilônico também, nesse segundo Império Babilônico, nós temos a figura dos jardins suspensos da Babilônia, que também às vezes já foi até objeto de algumas de letras de músicas. Tá? Segundo diz a história, esses jardins suspensos da Babilônia, eles foram construídos para o rei babilônico, Nabucodonosor, ele mandou construir esse jardim suspensos em homenagem a uma de suas esposas, a esposa preferida, que ele considerava a esposa preferida dele, que era Amits, certo? Os jardins suspensos da Babilônia, eles foram considerados como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, certo, gente? Entretanto, até hoje não foram encontrados vestígios arqueológicos, ou seja, as pesquisas de escavação e tudo não encontrou nenhum registro sobre que comprovasse realmente a existência dos jardins suspensos da Babilônia. O segundo império dos babilônios teve fim com a conquista dos persas em 539 a.C. Qual era a economia nesse período? Durante muito tempo, nós estamos falando da região da Mesopotâmia, tá? Império Babilônico da região da Mesopotâmia. Em razão do relevo do norte da Mesopotâmia, os povos dessa região tiveram que buscar outras formas para desenvolver sua economia. Como eu disse a vocês, a maioria de civilizações da antiguidade, geralmente, primeiro muitos eram nômades, né? Depois, alguns passaram a desenvolver práticas de agricultura ou domesticação de animais. Segundo também eu comentei com vocês, nem todas as regiões eram regiões férteis, ou seja, regiões próprias para a prática da agricultura, como era uma parte da região da Mesopotâmia. Então, qual foi a atividade que acabou se desenvolvendo nessa região que o solo não era tão fértil? Foi prática de comércio e pecuária, principalmente, tá, gente?
Em questão de arte, ciência e cultura mesopotâmica, o que teve grande marco para esse período foi a chamada escrita cuneiforme. Professor, o que é essa escrita cuneiforme? Era uma escrita geralmente através de hieróglifos, tá? Era como se eles pegassem, na verdade, uma, um, um- uma placa, vou dizer placa, tá? Mas não é bem placa. Sei lá, uma quantidade de barro, mais ou menos, no formato, tá? Quadrado. Se bem que isso aqui não é um quadrado, né? Tá quase um triângulo. Um triângulo não. Ai, meu Deus, um retângulo. Quadrado tem os quatro lados iguais, tá? Retângulo, esses dois lados são iguais, esses dois são iguais. Então eles pegavam mais ou menos montavam uma tábua com barro mais ou menos nesse formato. Eles tinham a cunha, que era um objeto que era feito de madeira ou de ferro, em que eles faziam formatos, tá? Os chamados hieróglifos, que era uma forma de escrever através de código. Então essa escrita cuneiforme possibilitou, na verdade, que sacerdotes mesopotâmicos registrassem o nome das divindades deles, porque eles acreditavam também em vários deuses, eram povos politeístas. Eles registraram também, através desses hieróglifos, eclipses, fizeram cálculos matemáticos. Eles observaram também alguns planetas que existiam. Alguns planetas puderam ser observados a olho nu. O que significa dizer isso? Tinha planetas que eles conseguiram identificar sem precisar, na verdade, do que hoje nós utilizamos como telescópio, né? Mas nessa época ainda não existia, claro, o telescópio. O telescópio é uma invenção de Nicolau Copérnico, aperfeiçoado por Galileu Galilei, mas lá da Idade Média, então nós estamos falando da Idade Antiga, isso ainda não existia. Eles conseguiram observar a olho nu, ou seja, através da observação, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Veja só, máximo, né? Outra coisa importante também nesse segundo Império Babilônico é que, apesar deles serem dos assírios, que eram os povos do Império Babilônico, eles serem muito violentos, eles criaram a biblioteca. Criaram a biblioteca, tá? E assim tinha uma coleção de aproximadamente 25 mil plaquetas de argila. Como eu disse a vocês, eles, eles usavam mais ou menos placas assim, e nesse formato, e eles agrupavam várias placas para contar a história de determinada dos deuses, dos planetas, e depois eles agrupavam, tá? Era como se fossem livros, como não existia ainda os livros de fato de papel, eles agrupavam essas placas e depositaram numa biblioteca. Veja só que já tinha, na verdade, essa concepção e essa necessidade de guardar material e guardar informação para as futuras gerações, tá? Então eu vou falar agora um pouco para vocês sobre o Egito. O Egito, nós sabemos que ele fica situado na África, certo? O Egito teve um grande desenvolvimento. Sim, tô falando sobre o Egito, né? Eu parei para ir dar comida à minha gata. Eu adotei uma gata, porque eu fiquei com pena dela e depois eu descobri que essa gata estava amojada. E essa gata já teve. Aí, tipo, quando eu descobri que ela estava amojada, eu me articulei para conseguir adoção. Eu achava que ela ia ter o quê? Um ou dois gatinhos. Essa gata teve 5 gatos. Tá. Tô desesperado. Então, eu já consegui a adoção para, de certeza, 2 e um mais ou menos. Faltam 2. Vocês querem adotar um gatinho? Meu Deus do céu. Então, vamos voltar. Estou falando sobre o Egito, não é? Como eu disse, o Egito está situado na África, na região nordeste do continente, tá? Ao sul do mar Mediterrâneo, e ele se desenvolveu à margem do Rio Nilo, tá? A história conta muito sobre os benefícios que o Egito teve enquanto civilização no seu desenvolvimento, principalmente por conta do Rio Nilo. O Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, é uma bênção do Rio Nilo. O Egito ele foi dividido, tá, gente, em Alto Egito e Baixo Egito. O Alto Egito se estendia da primeira queda
do Nilo até a cidade de Mênfis, e o Baixo Egito, cuja capital era Buto, que se localizava no delta do rio Nilo. A navegação do rio foi de vital importância para a comunicação entre os nomos que estavam espalhados na delta e no vale do Nilo. Uma divisão entre nascente do rio e a parte que fica em outras regiões, tá? Só por uma questão de estratégia. Eles desenvolveram, na verdade, práticas relacionadas à agricultura, diferentemente dos povos lá dos assírios, da Mesopotâmia, como eu disse a vocês. No Egito, nós tivemos a figura, que quando a gente fala do Egito, a gente lembra de falar logo de quê também? Da figura do faraó. O faraó, na verdade, era o personagem, vamos dizer assim, que teve maior repercussão quando a gente fala da figura e da civilização egípcia, tá? Ele não se apresentava como um deus, assim como outros imperadores e reis de outras civilizações, tá? Mas ele era considerado uma encarnação da figura de Deus para os egípcios, certo? O faraó é a sociedade egípcia. Olhem, vejam bem, o Estado egípcio centralizado remonta ao final do do quarto milênio antes de Cristo. Foi nessa época em que as regiões do Alto e do Baixo Egito se unificaram. Eu disse a vocês que no início o Egito ele foi dividido em Alto e Baixo, tá? Em duas regiões. A região que ficava na nascente do Nilo e a outra região que ficava mais abaixo. Então, quando é depois o Alto e o Baixo Egito eles foram unificados, ou seja, eles se unem. Isso demarcou, na verdade, o aparecimento de uma estrutura estatal enorme, surgindo aí principalmente a figura de, como eu disse a vocês, do faraó. E o faraó era considerado a encarnação da figura de Deus para os povos egípcios. O poder faraônico, ou seja, o poder do faraó era considerado um poder ilimitado. Se ele era ilimitado, ele não tinha limites, tá? Em nada. Ele resolvia tanto questões de política, questões administrativas, questões religiosas, tá? Então ele tinha, na verdade, esse controle e poder de forma ilimitada, tá, gente? A agricultura desenvolvida à margem do rio Nilo tinha como principais cultivos o trigo e a cevada. E a sociedade egípcia era dividida também, como eu disse a vocês, todas as civilizações elas acabavam se desenvolvendo, né, de forma estratificada, ou seja, de forma dividida. No caso do Egito, nós tínhamos os nobres, sacerdotes, mercadores, escribas, contadores, militares, guardas, artesãos, agricultores e pastores. Toda uma divisão de forma estratificada. E essa divisão também significava dizer que nós sabíamos quem estava comandando e aqueles que estavam abaixo, que seriam os comandados, tá? Eu vou finalizar esse vídeo para que eu consiga postá-lo logo e eu volto já para a gente conversar mais um pouco, tá bem?